A polícia prende líder da quadrilha que realizava sequestros na região de Niterói, São Gonçalo e Maricá. Quem vai contar todos os detalhes pra gente é Jackson Silva. Pode rodar. Ainda estava cedo quando os policiais civis chegaram à casa usada como abrigo de um dos alvos. Paulo Vitor Dias da Costa, mais conhecido como PV do Bote, foi surpreendido pelos agentes. Ele estava escondido nesta residência, que fica em Japeri, na Baixada Fluminense. O Bote faz parte de uma quadrilha especializada em sequestro. Investigações apontam que a ação criminosa acontecia em família. O irmão dele, Marcos Paulo, também foi preso no início deste mês. Paulo Vitor, vulgo PV do Bote, foi localizado pelos policiais da 72DP em Japeri, numa região rural de difícil acesso. Ele estava se escondendo nessa localidade, tendo em vista que já tinha conhecimento que seu irmão havia sido preso e nós já tínhamos identificado ele e pedimos a prisão preventiva. Um dos sequestros foi no dia 5 deste mês, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os bandidos fecharam o carro de uma mulher que foi sequestrada. A vítima, que é filha de um empresário, foi obrigada a entrar no veículo dos bandidos. A ação aconteceu nesta rua onde a vítima morava. Segundo a polícia, pelo menos 4 bandidos participaram do sequestro. A quadrilha, então, exigiu R$50 mil pelo resgate. A família da jovem pagou apenas R$45 mil para que ela fosse liberada. Os agentes investigam outros integrantes do grupo. No próprio dia em que nós tomamos conhecimento do sequestro, os policiais foram às ruas e começaram as diligências, conseguindo prender em flagrante, no dia 6 de junho, o nacional Marcos Paulo, vulgo Marquito, que é o irmão do Paulo Vitor. Marquito também participou do sequestro. Desses 5 elementos, as diligências vão ser dada continuidade para identificar os outros 3 elementos faltantes participantes dessa quadrilha. Essa quadrilha atua em São Gonçalo, Niterói e Maricá. Cara, super importante, principalmente porque é o tipo de coisa que a gente achou que tinha acabado. De repente você começa a ver. Eu não sei que eles acham que não vão ser. Me explica a cabeça, eu aconselho esse tipo de bandido parar. Porque o Rio zerou sequestro. Muito cuidado, porque vocês vão ser pegos. Esse delegado é de uma humildade, é de uma competência. Acho que ele tá com a gente, o doutor Márcio Esteves? É esse? Vamos falar com ele? Tá aqui, ó, viu? Pode continuar seu elogio pra ele agora. Não, mas ele é de uma humildade, sabe? Muito competente e ele fez o que é o mais certo. Imediatamente começar as diligências. Eu sempre falo aqui, né, Isabel? Vão direto na polícia, que a polícia tem que agir imediatamente. Porque eles coagem pra ter medo de procurar vocês. Exatamente. Porque sabe que esse que é o calcanhar de Aquiles. Boa tarde, Jackson Silva. Tá aí, recebendo elogio direto da nossa Penélope charmosa, que hoje vai trazer uma história aqui babadeira, mas antes é com vocês. Já estou sabendo dessa história, mas não vou falar nada. É surpresa. Quem está assistindo esse Rio, fique ligado. Olá, Isabelle Benito, doutora Mônica Areal, boa tarde a todos. A vítima Isabelle Benito ficou mais de 7 horas sob a mira de armamento pesado. Detalhe, ela foi espancada a todo momento, enquanto os bandidos faziam um vídeo dela para mostrar à família que ela ia morrer se não pagassem o dinheiro para que ela fosse resgatada. Só que depois que pagaram R$45 mil, aí sim eles liberaram. Mas o delegado Márcio Esteves vai contar pra gente o motivo pelo qual ela chegou aqui. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente como ela chegou nesta delegacia completamente ferida. Ela chegou bem atordoada, com diversos hematomas pelo corpo, né? E os pais dela já estavam aqui, os familiares já estavam aqui, já comunicando a ocorrência do sequestro. E imediatamente com a comunicação, nós conseguimos rastrear o pagamento de R$25 mil e continuamos as diligências. E conseguimos prender em flagrante o Marcos Vinícius, o Marquito, que é irmão do Paulo Vitor, o qual a gente prendeu no dia de ontem. Ou seja, uma quadrilha em família. Sim, tem os irmãos, né? E tem outros, a gente sabe que tem outros 3 elementos envolvidos,
que a gente está continuando as diligências para identificar e prender esses elementos. Isabelle Benito. Sabe, doutor, eu estou aqui pensando, primeiro que a gente está falando de algo que é desesperador, né? Eu e aqui a doutora Mônica, a gente está fazendo leitura labial enquanto vocês falam para não atrapalhar vocês, mas o sequestro, a gente não para pensar, mas narrativa 7 horas com uma arma na cabeça. Você sabe que você está frágil, principalmente ali, a estar vulnerável a todo tipo de violência. E assim, quando vocês chegaram a essa localidade, qual foi a cena que vocês encontraram? O Paulo Vitor, ele foi encontrado em Japeri, lá na zona rural, né? E o local é bem ermo, bem distante, de difícil acesso. Ele estava lá se homiziando lá, porque já sabia que nós estávamos no encalço dele. Mas, doutor, eu tenho uma outra dúvida também. Essa vítima não foi escolhida aleatoriamente, né? Eles estudaram a vida da vítima, eles sabiam que poderiam, teve participação. Eu sei que agora a investigação não para, mas alguma informação em relação a essa vítima, eles perseguiram, eles tinham informação, eles escolheram, só pra gente ter uma noção de como que foi isso. Tanto o Marcos Vinícius como o Paulo Vitor, eles se reservaram o direito de falar somente em juízo. Mas nós sabemos, pela expertise, de que o crime de sequestro exige que a quadrilha avalie a vítima, né? Se tem possibilidade de pagar o resgate, se tem dinheiro. Ou seja, não é o sequestro não é um crime aleatório, eu vou ali e pego aquela pessoa. Em regra, existe um estudo da vítima pelos criminosos. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações ao vivo aqui com a gente. Jackson Silva, obrigada também estar ao vivo aí direto na delegacia. Levantou o dedinho, tem mais informações? Diga. Isabelle Benito, só um alerta que o delegado gostaria de fazer para as pessoas que não devem pagar nenhum resgate, não é isso? Isso. Sim, as vítimas de sequestro, elas não devem pagar o resgate. Devem, assim que tiverem a notícia de um parente ser sequestrado, procurar imediatamente a delegacia de sequestro, a qual é especializada nesse tipo de crime, tem todas as possibilidades de chegar aos elementos e resgatar o seu familiar em segurança. Doutor, com o doutor Cláudio Góes, Isabelle Benito. É isso, doutor. Eu só quero fazer uma ressalva para a gente para a próxima aqui. A próxima já é o caso da doutora Mônica? Não, cara, o próximo vocês não podem perder. Mas antes, só falar em relação a isso, sabe qual é o pior pavor agora? Que é a investigação que o doutor vai com certeza esclarecer. Mas para a vítima, mesmo depois de liberada, eu fico pensando assim, quem será que não está no meu entorno que deu a informação da minha vida? Exatamente. Como tem esses crimes, né? Que a pessoa do teu lado é que te faz... Sempre quem te faz mal é quem tem informações quem sobre tem você. acesso a você. Acesso a você. Né? Em todo tipo de violência. E no sequestro, não é o fim do sequestro, não acaba com a angústia, acaba com o medo da morte, ficam os traumas, mas o medo. Quem que é? Se é uma amiga? Será alguém, minha prima? Você começa a olhar, você começa a paranoia. A violência psicológica. Violência psicológica, exatamente.